Será que SaaS é o pior negócio que tem para empreender? Recentemente eu vi um tweet do Mark Lu. Deixa eu mostrar o tweet aqui para vocês. Esse tweet aqui, deixa eu traduzir para quem não sabe inglês. SaaS é o pior negócio para começar empreendedorismo. Você precisa entregar muito valor, construir uma confiança incrível, resolver um problema doloroso e jogar um jogo no modo hardcore. Em vez disso, comece com um blog, um livro, uma agência, uma ferramenta gratuita, um diretório, uma newsletter, uma comunidade, um marketplace, um produto de pagamento único. Você descobrirá problemas reais enquanto constrói confiança com o seu mercado. Esse é o tweet. Eu concordo em algumas coisas com ele e discordo de outras coisas, e eu quero falar sobre isso. Eu sempre segui esse Mark Lu, recomendo que tu siga se tu fala inglês, entende inglês. Ele está sempre postando coisas interessantes sobre SaaS, sobre micro SaaS. Ele é um indie hacker, né? Então ele está sempre produzindo software e sempre está mostrando também os valores e quanto ele conseguiu conquistar com software como serviço, e eu quero falar sobre isso hoje, né? Sobre esse tweet dele. Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já deixa a tua inscrição aqui embaixo e um gostei. Depois, comenta aqui embaixo o que tu acha. Concorda comigo? Discorda do que eu falei? Concorda com o Mark Lu? Discorda do que ele falou? Vamos conversar aqui nos comentários também. Deixa eu te avisar também que esse conteúdo que eu estou fazendo aqui para o YouTube, eu estou colocando no Spotify também. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para o Spotify. Eu fiz isso porque eu quero que pessoas que não têm o YouTube Premium possam ouvir no carro. Então, o conteúdo que está sendo produzido aqui também está indo pro YouTube. Então vamos continuar conversando aqui sobre o tweet dele. O que ele falou que vai um pouco contra o que eu penso em relação ao do SaaS ser ruim, né? Segundo ele, é ruim começar com SaaS. Eu não concordo com ele. Eu sempre falei que SaaS é uma coisa boa de começar assim, mas eu concordo que sem tu ter uma audiência de saída, as coisas ficam mais difíceis. As pessoas começam a fazer o software, desenvolvem todo o software, às vezes não falam nem com o cliente, nunca foram atrás de um cliente, imaginam um problema e vão atrás depois de tentar resolver esse problema imaginário e não tem seguidores, não tem com quem para quem mostrar esse software no futuro e acabam se frustrando logo depois que lançam o software. Deixa eu te contar que outubro do ano passado, eu fiquei um mês desenvolvendo o LinkHack, que é um SaaS meu, e foi tudo isso que eu estou falando aqui, eu não executei, tá? Então, na verdade, eu estava muito com vontade de desenvolver aquela ferramenta. Eu não estava muito preocupado, será que vai vender, será que não vai vender, será que está validado ou não? Eu estava com vontade de programar, porque eu via as ferramentas de inteligência artificial, via as possibilidades. Fazia tempo que eu não programava, porque meu trabalho aqui é mais como gestor do que como programador, então eu queria programar. Então eu lancei um outro dia, no primeiro dia depois do lançamento, e agora? Como que eu vou conquistar clientes? Eu já tinha algumas ideias, fiz algumas coisas, propaganda paga, fiz algumas coisas, até já fiz uns vídeos falando sobre como eu trabalhei na geração de leads do LinkHack e os problemas que eu tive com ele depois, mas o que eu falo aqui sobre criação de uma comunidade, de uma audiência, realmente eu acabei não fazendo para o LinkHack, então eu te entendo, tá? Então eu te entendo que às vezes a gente só quer programar, a gente quer fazer e lançar, mas isso não seria a melhor alternativa para te começar a empreender. Então eu quero falar sobre isso, né? Sobre como começar, e vamos comentar algumas coisas que o Mark Lu falou de como que tu poderia começar. Primeira coisa, ele fala que tu poderia começar um blog. Eu não começaria um blog, porque SEO está um problemão atualmente, está caindo muito no ranking do Google. Todos os sites estão caindo, a própria HubSpot, que é famosa por conseguir, ela que criou o termo inbound marketing, foi a própria HubSpot criou esse termo inbound marketing, né, que seria tu trazer através de marketing de conteúdo, e eles estão perdendo muita visitação no site deles, vindas do Google, né? Caiu muito. Tem softwares como SEMrush,
que tu consegue acompanhar isso. E é meio geral esse problema de queda em visualização através do Google, né, através de SEO. Por quê? Porque começou, primeiro, a própria mudança de algoritmo do Google e também, agora com inteligência artificial, as pessoas estão buscando muito na inteligência artificial em vez de ir buscar na internet. Então, eu não necessariamente começaria por um blog, eu iria para o Substack. Não conhece? Entra aí substack.com, substack.com. É um site para te criar conteúdo e newsletter. Eu começaria por isso, criar conteúdo por lá. As pessoas vão achar o teu conteúdo, tu vai divulgar esse conteúdo de alguma maneira, tu vai colocar as pessoas vão deixar seu e-mail cadastrado lá e tu pode continuar essa conversa com as pessoas que gostaram do teu conteúdo através de uma newsletter. Então, seria uma coisa que eu faria, que eu começaria hoje. Eu não tenho um Substack, mas se eu gostasse mais de escrever, seria algo que eu faria, era começar com o Substack. Outro ponto que ele falou, então, agência de marketing. Sabe que eu tenho visto muita agência de marketing vindo para o software como serviço? Eles começam com a agência de marketing. A agência de marketing pode dar um dinheiro no curto prazo mesmo, de repente até mais rápido do que SaaS, só que é muito difícil tu escalar uma agência de marketing. Tem gente famosa, tipo o Leandro Ladeira, que fala que ele teve muito problema com isso. Ele tinha agência de marketing e daí ele conseguia vários clientes. Para manter esses vários clientes, ele tinha que contratar mais gente para fazer o que esses clientes pediam. E o que acontecia? De repente um cliente cancelava, ele tinha que demitir pessoas. Então, ele até aumentava o faturamento, mas não necessariamente era algo sustentável, o lucro era maior. Ele tinha problemas em agências, né? E tu sabe que isso, eu converso com pessoas de agências que me seguem aqui, isso é meio comum em agência. E essas pessoas estão vindo para o software como serviço porque eles percebem algum problema que os clientes deles têm e, a partir disso, eles começam a desenvolver um software para isso. Tem um amigo meu que tinha uma agência, ele até chegou a atender o e-gestor aqui, e ele desenvolveu um software para revendas de automóveis. E agora ele vende esse SaaS para revendas de automóveis e ele começou com uma agência, né? Então, isso tem a ver com o que o Mark Lu falou, né? Então, realmente, pode ser uma boa ideia, de repente, começar com uma agência de marketing pequenininha e entender esses clientes e começar a produzir algum software, alguma coisa que vá atender essa mesma carteira de clientes que tu já tem ou que tu está começando a criar. Muita gente me fala que eles querem empreender em SaaS, eles assistem meu conteúdo aqui, mas eles não têm ideia. E, de repente, é justamente por isso. Porque tu não foi lá conversar com clientes, tu não ofereceu alguma outra coisa, tu não criou um conteúdo como no Substack, como num blog, né? Então, isso realmente pode acontecer e tu, tendo essa conversa através de marketing de conteúdo, pode ser que tu consiga entender mais os clientes. Quando eu comecei aqui com o Vivendo de SaaS, eu não percebi algumas coisas em relação a esse público. Eu imaginei que o público do Vivendo de SaaS ia querer uma coisa e não foi exatamente como eu imaginava. Por exemplo, eu comecei a falar sobre micro-SaaS no Brasil. Eu acho que fui a primeira pessoa que começou a falar do termo micro-SaaS no Brasil. Pelo menos eu não tu procurava no YouTube sobre micro-SaaS em português, tu não achava absolutamente nada na época. E eu falei algumas vezes sobre o micro-SaaS e começou a vir gente querer falar comigo, entender sobre o micro-SaaS, né? Então, é muito apelativo para as pessoas essa ideia de fazer um software sozinho e ganhar como uma renda extra, né, o micro-SaaS. Então, a partir disso, de repente, eu poderia criar um produto de software como serviço para atender esse público. Não fiz, mas é algo que eu poderia fazer depois que eu entendi o meu público, né? Então, vamos adiante aqui, mais outras coisas que ele fala que daria para fazer antes do software como serviço. Uma ferramenta gratuita. Eu gosto dessa ideia de ferramenta gratuita, porque pode ser um bom gerador de leads, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado em relação ao custo disso, porque pode ser caro. Tu oferecer uma ferramenta gratuita e não ter nenhum retorno financeiro, mas eu uso essa estratégia. Hoje a gente tem um software chamado NFE+, se quiser conhecer, NFE, de nota fiscal eletrônica, mais mais.com.br. É um software para emissão de nota fiscal eletrônica, até 15 notas por mês, é gratuita. É gratuito o software. E
isso nos ajuda a gerar muito o lead. E hoje em dia, porque a gente lançou em 2010 esse software, hoje em dia ele já é sustentável, porque a partir de 15 notas as pessoas já podem a partir de 15 notas eles têm que comprar o software para usar. Mas ter ferramentas gratuitas é interessante, né? Recentemente a gente lançou também um site que a gente vende certificado digital A1, né, para CNPJ, a um preço muito barato, a R$ 47,90, acho que é, 47, quase R$ 48. Agora não lembro exatamente o valor e não quero dizer o valor errado. 47 alguma coisa ali. Esse site é certificadopj.com.br e a pessoa pode comprar a um preço muito barato. Por que eu fiz isso? Como um gerador de leads. Né? Não é gratuito, mas é muito competitivo. O certificado digital por aí está cerca de 200, 300 reais um certificado digital. No meu site tem por 47 e alguns centavinhos. E foi feito para gerar leads. Né? Então, estratégias assim, ou uma ferramenta gratuita, ou algo muito barato, que é de commodity, como um certificado digital, pode ser usado como um meio de tu atrair esses leads para depois tentar vender alguma coisa. Próximo coisa que ele falou aqui, uma comunidade. Comunidade é interessante, eu aprendi muito com a comunidade do Vivendo de SaaS. Para quem não sabe, a gente tem uma comunidade no Facebook sobre software como serviço, ela é totalmente gratuita e ela gera leads para mim. Quando entro, gera leads para mim para vender. Eu vendo a plataforma Vivendo de SaaS, revenda de gestor, NF+, e tudo mais, eu uso isso a meu favor, né, através de uma comunidade. E também eu aprendi muito sobre o mercado de SaaS. A partir disso, conversei com muitas pessoas de software como serviço através dessa comunidade. Então, é interessante buscar um assunto que tu goste e, de repente, criar uma comunidade. Não precisa ser necessariamente no Facebook, tem várias plataformas que tu pode usar para comunidade. Eu usei o Facebook porque eu imitei a ideia do Pedro Sobral, que fala sobre gestão de tráfego. A dele é paga, a minha é gratuita, no Facebook mesmo. O Facebook está, em geral, ele está meio morto, né? Mas comunidade não. As comunidades ainda no Facebook são bem ativas. Eu entro no Facebook basicamente por comunidade. E uma vantagem do Facebook é que vem muita gente para a minha comunidade que vem organicamente, porque o próprio Facebook divulga uma comunidade ativa, ele divulga dentro do Facebook. Então eu uso a meu favor a comunidade do Facebook e de repente tu pode fazer também para o produto que tu quiser, né, para o assunto que tu quiser, para de repente no futuro trazer leads para o teu software como serviço. O que mais aqui? Um marketplace. Ele falou marketplace. Eu discordo bastante do marketplace. Marketplace é mais difícil do que SaaS. Tá? Então ele falou em marketplace, eu não concordo em relação a isso. Marketplace é muito mais difícil do que SaaS, porque tu tem que agradar dois públicos, tu tem que agradar, digamos, um Mercado Livre. O Mercado Livre tem que achar o lojista e tem que achar o cliente, tem que fazer propaganda para esses dois lados. A margem é baixa, tu tem que receber um pouquinho do que o vendedor vendeu ali, né? Tu cobra. E, assim, a maioria dos marketplaces no mundo não são lucrativos. Uber não é lucrativo, né? Tem vários que são lucrativos. E o marketplace também existe o problema de que tu tem que ser o número 1. É difícil tu ser o número 5 desse mercado. Em SaaS já não é bem assim, tu já consegue. Claro que o número 1 tem muitas vantagens, mas o número 5 de um mercado também tem suas possibilidades. Ele não vai morrer, ele não vai ser o número 1, né? Não, vai ser muito difícil ele alcançar o número 1 depois. Mas ele tem muita possibilidade que o marketplace já vai ter muito problema em relação ao SaaS. Então, marketplace eu discordo dele. Outra coisa que ele falou, um produto de pagamento único. O Mark Lu, que é o cara desse tweet, ele fala muito sobre isso e eu nunca fiz o que ele falou dessa ideia de pagamento único. E o que ele quer dizer com isso? Ele faz software como serviço do mesmo jeito que todo mundo e ele tenta vender a um preço, vender o valor, paga uma vez e usa eternamente aquele software dele, e ele faz o seguinte cálculo: todo SaaS tem uma LTV, que é o Lifetime Value, quanto que o cliente deixa durante todo o tempo de vida. Na plataforma Vender SaaS, link está na descrição, tem aula sobre como calcular LTV e entender esse LTV, e a partir disso tu consegue fazer várias coisas, né? Planejar o crescimento. Por exemplo, o gestor tem o LTV de tanto.
Digamos que o LTV do e-gestor fosse, digamos, sei lá, R$ 5.000. E eu conseguisse cobrar R$ 5.000 em 3, 4 vezes ali do meu cliente. Eu consigo receber antes, né, segundo a ideia dele, e não tem o risco do churn. E, em média, eu já receberia R$ 5.000, só que em um tempo muito maior. Então, esse é o pensamento dele de produto de pagamento único. Eu tenho alguns receios, como, por exemplo, a pessoa ficar usando eternamente, eu vou ter que continuar pagando o servidor e mantendo os dados dele. Então, existe esse pensamento. De repente, em algum momento no futuro, eu lance algum produto com essa ideia de pagamento único. Eu não descarto a possibilidade, mas ainda não me sinto seguro para trabalhar dessa maneira. Se quiser saber mais, procura os tweets do Mark Lu, que ele explica melhor. Ele tem canal no YouTube também, tá? Então procura que ele tem canal no YouTube que ele explica melhor sobre essa ideia dele. Outras ideias aqui, que daí, ideias minhas que tu pode seguir na mesma linha, para começar a criar uma audiência, criar público, para no futuro tu poder trabalhar. Grupo no WhatsApp. Por exemplo, aqui o próprio Vivendo SaaS, eu tenho grupos no WhatsApp, eu lanço um vídeo novo, eu aviso nesse grupo. Grupos no WhatsApp, Telegram, né? Grupos no Telegram também, Discord e outras plataformas. Tu pega um assunto específico que tu gosta, tu ainda não tem nada, mas digamos que fosse fazer um software de gestão como o gestor, como o meu software. Tu começa a falar sobre gestão de micro e pequena empresa. Cria um grupo no Discord, no Telegram, um grupo no WhatsApp, começa a criar conteúdo sobre isso e mandar, às vezes, conteúdo curto, áudios, vídeos, texto, link para algum vídeo que tu gravou no YouTube, manda para essas pessoas. Dá para fazer isso, tu vai conversando com essas pessoas e com o tempo tu pode lançar um software para eles. E eu já tive um seguidor que fez isso para médicos. Ele criou um grupo no Telegram, faz tempo isso, que eu conversei com ele, lá por 2020 eu conversei com ele. Não sei como é que ele está agora. Ele disse que criou um grupo no Telegram, conseguiu adicionar médicos nesse Telegram, colocando conteúdo interessante para eles. E quando ele lançou o software, ele fez 30 vendas de saída. Segundo ele, não sei se é verdade, mas eu não duvido que seja verdade. Canal do YouTube. Outra coisa que tu pode fazer é justamente fazer o que eu estou fazendo aqui. Cria um canal do YouTube, grava um vídeo, né, o máximo de vídeos que tu puder, coloca no YouTube. Não coloca muita edição, não faz muita firula. Olha aqui como é que eu faço. Tu não vai ver muita firula nos meus vídeos. É tu falando sobre um assunto que tu gosta, o máximo de vezes por semana. Né? Quanto mais, melhor. Assunto interessante, se preocupa com a thumb do vídeo, se preocupa com o título do vídeo e tenta deixar um assunto que não fique maçante. As pessoas assistem, tá? E o teu canal vai crescendo conforme o tempo. A partir disso, a partir dessas conversas, tu vai ter ideia de que software tu pode lançar. É uma ideia que eu dou. Outra ideia, posts no LinkedIn. Tu já criou conteúdo, por exemplo, para o Substack, pega aquele mesmo conteúdo, coloca no LinkedIn. É algo que dá para fazer. Tá? E é isso. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a plataforma Vivendo SaaS. Dentro da plataforma Vivendo SaaS, que o link está na descrição, tem uma aula sobre dicas de como construir o teu MVP, que é o produto mínimo viável. Tem métricas para saber se teu SaaS é viável ou não. Essas coisas que eu já falei ali sobre LTV e tudo mais. Tem aula lá dentro da plataforma para te planejar o crescimento da tua empresa. Aula sobre precificação, tem uma aula sobre geração e aproveitamento de leads para saber se tu está aproveitando os leads ao máximo e não desperdiçando lead. Isso é muito comum, desperdício de leads. E tem uma entrevista com um cara que está ganhando 100 mil por mês com um SaaS de chatbot. Tá? É isso por hoje. Espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. Se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário. Muito obrigado e até os próximos vídeos.